pessoal da torcida tricolor. Agora eu dei uma pausa para sair, porque na live não está saindo o pessoal da torcida tricolor. Hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, né? Um tema muito complicado, né? O São Paulo com muito atraso. Nossa, o São Paulo, olha, eu vou falar, é craque nisso. Tinha que fazer um estudo em 2017. Então terminou agora esse estudo sobre a viabilidade de voto direto. A tela deu uma piscada que eu tive até um pouco de medo. A gente vai discutir um pouco essa coisa do sócio torcedor poder votar, dos conselheiros poderem votar diretamente. Mas antes de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado pela burrice do Gabriel, que tinha que buscar a porcaria do suporte do outro microfone que chegou. Ele foi lá só para isso e chegou aqui sem isso. Então a gente ainda está gravando tarde e sem o suporte. Porque o Gabriel é um asno, mais um asno do bem. Vamos falar um pouquinho. O São Paulo tinha aí vários estudos, né? Aliás, São Paulo faz estudos, né? Tá lá no estatuto que ninguém respeita. Isso é uma coisa muito interessante para explicar por que o São Paulo se tornou todo esse problema. Eu ia falar várzea, mas eu tenho que ter respeito pela várzea. Mas essa bagunça administrativa que resulta nesse monte de fracasso, não é por acaso. São Paulo se esforça para errar. A gente anunciou aqui que tem um estudo lá pronto sobre a viabilidade de separar o social do clube, e tinha um outro que era obrigado pelo estatuto, que era a viabilidade do voto direto, ou seja, o conselheiro votar diretamente. O conselheiro já vota, o sócio do clube votar diretamente, que eles votam no conselho, e aí o conselho elege o presidente, o sócio do clube, e um outro no mesmo, quer dizer, no mesmo estudo, se o sócio torcedor, se seria viável o sócio torcedor votar. E aí o tema é polêmico, a gente vai colocar aí alguns argumentos, mas cada um que tire sua própria conclusão, porque é muito delicado essa coisa do sócio-torcedor. Muita gente tem vontade de votar, mas a verdade é que poucas pessoas acabam se informando sobre quem são os candidatos. Então, um exemplo, o candidato X está com o Leco, daí não vai votar nele, mas de repente ele era o melhor candidato. Ou então, o candidato Y tá a favor do Leco, mas ele vai num programa de televisão, faz alguma gracinha e a galera gosta dele e vota nele. É muito complicada a questão do sócio-torcedor. Eu lembro que tinha muito dirigente que tinha medo de alguém com muito dinheiro comprar e pagar na mensalidade por um período X, que a gente imagina que São Paulo estipule isso, né? Uma adimplência de um período de 2 anos pelo menos, mas é muito delicado. No fim das contas, um estudo varziano de 6 páginas, né? 5 a 6 5 a 6 páginas, que em teoria demorou um tempão para ser elaborado, chega à conclusão de que o modelo atual é fantástico e ainda enaltece alguns sucessos recentes do clube em administração. Acho que não foi dos últimos 10 anos, seguramente, que a gente teve terceiro do Juvenal, que já foi assim um vilipêndio ao estatuto antigo que não permitia isso. Nós tivemos aí a dupla infernal Aidar e Leco, que, assim, para arrebentar qualquer tipo de raciocínio que as coisas estejam certas. E nós temos ainda um outro agravante, que é duvidar de que tenhamos candidatos elegíveis que realmente possam fazer qualquer diferença na situação que está o clube hoje. Esse estudo é impressionante por várias razões. Agora que eu até parando para pensar aqui, a gente vai ter que elencado aqui, que é tanta coisa, a gente vai ter que colocar, acho que todos aqui, para a gente conseguir falar, só que eu acho que nem assim daria tempo para a gente conseguir citar em 20 minutos, então a gente vai focar provavelmente nos principais. Não, acho que agora não adianta, agora tá todo mundo ouvindo você digitar, não vai pegar o texto e a gente ficar passando o texto inteiro aqui. O texto, só para a gente citar, o texto é do UOL, o Bruno Grossi, que há um tempo já tocava nesse ponto, e era ele quem... Pelo menos foi ele quem eu mais vi ir atrás dessa questão quando o São Paulo ainda nem tinha colocado ou finalizado esse estudo, mas... A gente vai deixar o texto inteiro, o link aqui na descrição. E aí agora o São Paulo concluiu, ele também, se não me engano, foi o primeiro a soltar sobre esse assunto, também colocou o texto lá no UOL. A questão desse estudo, assim, vamos começar pelo mais básico. O estudo tinha 1 ano para ser feito a partir de maio de 2017. Então, em maio de 2018, deveria estar tudo pronto, tudo protocolado, votado. Tinham vários órgãos que esse estudo deveria ser passado, estudado e discutido. Obviamente que isso não foi cumprido, porque São Paulo é assim, São Paulo as coisas funcionam desse jeito. O estatuto ele está lá só para não virar assim, terra de ninguém, só para não sair nego no braço com o outro, mas ele assim, ele não é respeitado, ele é um norte ali,
não foge muito do que está aqui, tá? Tem mais ou menos aqui. Tem que fazer o estudo. Quando? Não importa quando, vai fazendo aí quando der. E aí você chega um tema que é extremamente delicado, um tema absolutamente complexo. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre esse tema, porque eu realmente acho temerário você abrir para sócio torcedor de qualquer maneira, sem um estudo adequado, você também deixar preso para uma série de pessoas que a gente sabe que estão muito mais preocupadas com diversas outras questões do que com o bem do clube, também passa muito longe de ser o ideal. Então, assim, esse estudo ele era muito importante. Aí você pega, depois de quase 2 anos, você tem 5 ou 6 páginas de estudo, sendo que a primeira página, para quem entrar no texto e ler, a primeira página é uma grande enrolação, a primeira e a segunda, não sei. É meio comum no direito. É um grande migué, não, mas é um grande migué, você está falando por qualquer coisa. E aí a galera vai tomar decisão ali, com base naquele estudo, quase que ninguém leu, as pessoas já estavam meio que decididas a manter as coisas como estão. A segunda coisa foi, o bagulho foi decidido, o estudo foi decidido por pessoas que não têm o menor interesse em que uma mudança nesse porte aconteça. Então, assim, você tem um estudo que é extremamente frágil, ele é mal feito, ele parece que ele chegou assim, ele foi feito na noite anterior de quando ele precisava ser protocolado ali, quando você tem que enrolar o professor, quando o professor está fazendo a chamada ali, você é o número, sei lá, 25. E aí o professor falou, tem que ter no mínimo 5 páginas, o cara, 5 páginas, vamos lá. Aí começa a copiar de um amiguinho, de outro. Aí começa a pegar na internet, você começa a fugir do tema para tentar não que a gente fizesse isso, tá? Não, tô comentando que parece que foi feito o estudo. Nem daria, gerações muito diferentes. Mas assim, olha só, e tem uma coisa muito curiosa nisso daí, porque às vezes acontece isso no direito. O advogado vai fazer uma sustentação oral e a galera já tá com o voto impresso. Então assim, o que adiantou o cara ficar lá falando? Ele não vai mudar o voto de ninguém, porque os caras já estão com o voto. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Olha, tem isso tudo aqui. Mas olha, o jeito que tá bom, hein? Olha o jeito que tá. E o estudo claramente, assim, ele tinha 2 pontos principais. Era estudar a eleição direta e estudar as eleições vindas do sócio-torcedor, permitir que o sócio-torcedor vote. O sócio-torcedor ele é citado lá no fim do texto. O texto só tem 5 ou 6 páginas e ele já é citado lá no fim. Então tá bom, você tinha 2 coisas pra você... E aí ele fala da questão da adimplência como um empecilho. É difícil mensurar a adimplência. Na verdade, ele cita que é difícil mensurar a adimplência e fala o sócio-torcedor varia de acordo com o momento do clube. O momento esportivo do clube, isso não pode ser razão para uma eleição que é muito séria e não sei o quê. E a galera do clube que não tá nem aí, que tá preocupado com a bocha, aí pode. Sendo que o próprio estudo cita isso. Nós não temos nada contra a bocha, tá, gente? Mas assim... Enfim, você está mais preocupado com uma coisa do que com outra. Você eleger um presidente baseado nisso é meio complicado. E eu garanto que futebol dá mais dinheiro que bocha também. E o próprio estudo, na hora de defender, o estudo chama o modelo atual de São Paulo de moderno, historicamente consagrado, grandes termos, assim. Você deve ver que deve ter sido um negócio muito bem feito. E não é engraçado isso aí, o critério da adimplência. Fica difícil mensurar a adimplência. Assim, isso deveria ter uma exigência mínima no estudo, assim, olha... O próprio estudo... precisaria ficar 2 anos... com o cara adimplente nesse período para poder votar. O próprio estudo, na hora que ele vai ser elaborado, para citar alguns dos fatores, isso é um estudo, cara. Você deveria ter parado e colocado as coisas ali minuciosamente. Chegou lá, então, não sabemos o número exato de torcedores de outros clubes que frequentam a parte social. Você não sabe. Se você for no olhômetro, é ridículo. Não, e assim, aí você fala assim, porque o sócio... Às vezes tem sócio que não torce pro clube e vai ajudar a eleger aí. Tem conselheiro. Sim, conselheiro que não... Você não tem como o cara fala que ele é São Paulino. Como é que você vai saber se ele é São Paulino mesmo? O estudo mesmo, em 5 ou 6 páginas, ele consegue se contradizer de uma maneira impressionante. Ele cita que a atividade majoritária de São Paulo é o futebol. Porque o social representa apenas 8% do faturamento, a maior existência do clube é o futebol, então não pode ter voto direto por causa disso. Legal. De onde vêm os conselheiros? Do social. Legal. Tem algum empecilho para que um conselheiro corintiano, palmeirense, flamenguista, vascaíno, colorado, cruzeirense seja conselheiro? Não. Então, peraí. Então, volta. Então, peraí. Se é tão importante assim, coloca uma barreira ali. Tem muito conselheiro que você não encontra foto dele novinho com a camisa do São Paulo, né? Já teve alguns que foram até questionados. Tem uma foto sua de garotinho com a camisa do São Paulo e você não encontra. Tem muito dirigente aí que esconde foto.
Então, assim, aí o cara é dirigente, o cara já tá lá, ele pode ser o presidente do clube e não torcer pro São Paulo, aí na hora do estudo é um problema. Isso é exaltado. Isso é exaltado. É exaltado que um sócio do clube, com 2 anos sendo sócio do clube, você possa virar conselheiro. Só que não pode abrir direto, porque tem gente que volta para outro clube. Pô, caraca, você só tá criando um empecilho, não, criando um intermediário a mais. Sim. Você fala, ó, não pode ter todos os corintianos votando, mas alguns ali seletivos a gente pode, desde que o cara seja eleito. Não faz sentido. Se o cara, e aí entra o segundo ponto. A maior existência é o futebol, porque é o futebol que tem que comandar e tudo, legal. Aí o cara é eleito conselheiro porque ele é o dono do negócio do futebol da piscina. Ou da cantina. Ele é o dono da cantina ali. Ele cuida do jardim, tem um pavão ali que ele cuida, a galera gosta do pavão, vota nele porque ele vota no pavão, o cara vira conselheiro de São Paulo. Tem pavão? Tem, no CT tem, mas tem uns bichos lá também. Aí o cara toma conta lá de qualquer coisa, lá da piscina, organiza o futsal. O salão de festa. Tem isso. O cara que tá no salão de festa hoje corre o risco de ser diretor de futebol. E vira conselheiro. Ou diretor. Ou então vira diretor. Tem um diretor que jogou 4ª série no Arquidiocesano. E aí outra coisa também, o São Paulo... Eu até esqueci o que você ia falar, que você se meteu essa do Arquidiocesano. Você deixou até dor de cabeça. Nossa senhora, enfim, lembrei. Se o Raí fosse retirado, o diretor de futebol do São Paulo, viria do social lá, o cara que a campanha dele para virar conselheiro, não, porque eu cuido aqui do futsal e não sei o que, a campanha do cara. Não, porque ele fala lá a profissão dele, nem lembro, que era até jornalista. O cara, não, eu sou aqui, eu tenho meus meios aqui de comunicação, não sei o que. Tá, e o que isso tem a ver com cuidar do futebol? O cara cuidava do basquete, só pra você ter uma ideia. Então, no São Paulo, o cara cuida do basquete, dos esportes secundários. O cara da contabilidade. Tá completamente apto. O médico tá na contabilidade, na medicina tá o cara da engenharia. O São Paulo é muito bagunçado. E aí tem um outro ponto. Quando os caras falam que o faturamento do São Paulo vem do futebol, isso deveria ser um argumento para outro estudo que também está lá, e esse está parado, mais uma vez o São Paulo, está parado num conselho que nem poder de veto tem, há mais de ano, e era para os caras tinham um prazo de 30 dias, e há mais de ano, porque faz quase um ano que a gente falou com o Rodrigo Monteiro. Faz mais na verdade, quando a gente falou com o Rodrigo Monteiro, já estava há um ano. Então já faz muito tempo. Já estamos com vários aniversários aí do negócio parado. Conselho que não tem o poder de veto. Aí você tem um argumento falando assim, olha, a principal atividade do São Paulo é futebol. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, o sócio não vai poder votar diretamente, porque tem muito sócio que não é São Paulino, tá ok. Mas aí, esse sócio pode se candidatar ao conselho, esse sócio, que a gente não sabe para que time torce, ele pode virar conselheiro e voltar para o presidente, ele pode se candidatar a presidente, esse que a gente não sabe qual é o clube, mas sai do social, que só representa 8% de faturamento do clube, um mandatário, ao invés de sair de qualquer lugar do país como a gente queria nessa separação. Que no próprio estudo eles citam que assim, não que vá ter um boicote de torcedores de outro time para prejudicar o São Paulo, mas pode haver movimentos contrários. E não pode haver movimento contrário para botar um cara, 2, 3, 5, 20 no conselho? Sim. O movimento contrário é exatamente o mesmo, só que você cria um intermediário a mais. Ele só mudou o nome, né? Eu não acho que vai ter uma conspiração, mas vai ter um movimento contrário. O movimento contrário é uma conspiração. Maior e menor escala Se tem uma pessoa jogando contra o clube, e aí eles exaltam um modelo que não elimina isso. Eles exaltam o modelo, falam que é historicamente consagrado, porque sempre teve aí, sempre moveu o São Paulo, sempre estruturou o São Paulo. Quantas vezes nós brigamos por rebaixamento nesses últimos 10 anos? Foi lógico. Entendeu? Tem piorado, o sistema de São Paulo tem piorado cada vez mais. Antigamente, quando tinha um pouco menos de dinheiro, quando os cardeais eram muito importantes, né? Antigamente tinha muitos advogados, os advogados eram muito importantes, eram os homens de visão, eram os homens que comandavam ali o clube. Tudo bem, eles eram extremamente importantes, ninguém tira o papel de muitas pessoas que hoje estão no São Paulo antigamente, só que hoje em dia... Pioneirismo, né? Hoje em dia, essas pessoas, algumas delas, né? Tô generalizando aqui só para criar o cenário. Muitas delas, elas não estão mais atualizadas, elas não têm mais capacidade de se manter, elas não têm mais a relevância ou a colaboração que elas poderiam ter naquela época, e mais do que isso, muitas das pessoas que estão lá, que aí já não entra nem nesse grupo que foram relevantes antigamente, estão lá porque quer saber de carteirinha, quer saber disso, quer saber daquilo, é legal você ter um status ali, não sei o quê, o cara está mais preocupado com ele, hoje eu sou oposição, putz, a situação ganhou.
Eles me chamaram? Opa, sou eu mesmo. Tinha conselheiro lá que o pessoal chamava de para-brisa, né? Porque o cara tava... o poder tá aqui, é pra lá que eu vou. Aí a oposição, eu tô lá também. Aí a situação, eu tô lá outra vez. E o cara tá lá sempre. Por isso que a gente até fala isso aqui. O modelo que o São Paulo criou político faz com que quem seja eleito, independente de ser oposição ou situação, a gente tem as mesmas pessoas só trocando de cargo. Você pegar os nomes do diretor, não sei o quê, é sempre os mesmos nomes, porque os caras sempre precisam colocar todo mundo de todos os grupos. Então, assim, o São Paulo está brigando e discutindo muito mal, está discutindo muito mal, Não, porque é isso bom foi falar pra inglês isso. ver, isso foi ridículo. Está discutindo muito mal um assunto num cenário em que tem um sistema falido e que ele exalta como se fosse bom. É mais ou menos se você está numa sala que está pegando fogo e você está discutindo onde que você coloca a samambaia quando ninguém nem se importa onde que vai colocar. Na verdade, a galera já decidiu que tanto faz, deixa a samambaia ali mesmo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, isso que a gente está aqui não é nem questão... então vocês são contra os sócios torcedores votarem? Não é isso. A gente é a favor de ter um estudo... A gente é a favor de ter um estudo sério sobre isso. E a gente é muito a favor da separação, como foi desenhada pelo Rodrigo Monteiro, que é uma separação que seria benéfica para o clube, que não ficaria amarrado nesta situação que a gente descreveu aqui, política, nessa politicagem que vem fazendo mal para o clube há muito tempo. Com o Juvenal a gente não percebia, porque o Juvenal foi talvez um dos últimos cardeais do futebol, que reunia muita força. O Juvenal era um nome de muito peso, e nos 2 primeiros mandatos ele conseguiu exercer isso, brigou com o Globo, brigou com o Ricardo Teixeira, isso custou muito ao clube. Eu lembro do Ricardo Teixeira falando isso: São Paulo não ganha mais nada. Eu lembro claramente, ele declarou isso, como se fosse uma guerra mesmo ao São Paulo, e curiosamente, de lá para cá a coisa complicou bastante. Então, assim, quando a gente perde uma figura como o Juvenal e abre este campo, esse vácuo de poder, que foi preenchido por Aidar, com um monte de pessoas da situação e da oposição, gente procurando status, gente procurando carteirinha, e depois pelo Leco na mesma situação, a gente tem aí o principal concorrente, o Júlio Casares, que não sabe se é situação ou oposição. Nós temos que serve melhor para ele. Ele vai ver se, se São Paulo ganhar algum título e o Leco aumentar a popularidade, vou pela situação. Se não, vou pela oposição. Quase troquei a página aqui. Então, assim, Mas eu acho que esse estudo, mais do que tudo, esse estudo feito pelo São Paulo, ele mostra muito claramente, ele escancara, não que não tivesse, né? Não que amadorismo, que não tivesse muito gritante há muito tempo, mas ele berra na cara de todo mundo como funcionam as coisas dentro de São Paulo. Então, quando a gente tenta discutir, qualquer pessoa, a gente de uma maneira geral, tenta discutir algo sério ou algo como, e aí só para exemplificar, a separação do futebol da questão social, não há vontade, não há movimento, muito pelo contrário, há movimento contrário. Sim. De quem está lá dentro, porque eles, na hora de elaborar um estudo de um tema que é extremamente complexo, como é também a questão da separação social, nem os processos do próprio estatuto são respeitados. Ninguém Sim. faz um estudo desse ter 5 páginas, ou 6, e a primeira e a segunda, sei lá quantas delas, ser uma grande introdução, um geralzão para você vir desconstruindo até que você chega de fato no que está acontecendo lá dentro da parte política do São Paulo. Isso é vergonha, isso escancara. É só ver a camisa do São Paulo. A camisa do São Paulo, o estatuto não respeitava quando o patrocínio era em cima. Sim. Havia uma determinação de como que é o uniforme 1, uniforme 2, havia, né? Porque nesse estatuto novo as costas não são protegidas e a Adidas fez o que quis. Mas no estatuto anterior que era, o pessoal simplesmente não respeitava, põe o patrocínio em cima e pronto. Sim. Aí a galera falou, olha, tem uma questão estatutária aqui, tem uma questão estatutária. Aí o pessoal não deixa. Aí para colocar as estrelas, não, tá no estatuto. Então é muito conveniente o estatuto. Para algumas coisas ele servia, para outros a galera passava por cima e tanto faz. Quando tem um estudo que também é previsto em estatuto, a galera faz quando dá na telha e faz de qualquer jeito e discute de qualquer jeito. É isso que a gente... Então, assim, mais uma vez, esta diretoria que dizia ser transparente, que dizia que ia tomar conta dos processos, que dizia que iria se profissionalizar, falhou em mais este quesito. Então, assim, até o momento, o Leco vem sendo um fracasso no futebol, na administração financeira e na profissionalização do clube, 3 que eram dos pilares
que ele tinha prometido quando candidato. Era o que se esperava, era o que ele prometia trazer. Depois que São Paulo passou por todos aqueles escândalos do Carlos Miguel Aidar, que estão voltando alguns para a gente ter um pouquinho da doce memória do que foi aquela gestão Aidar aí, com Cinina Maturana, com conta para cá, para lá. O São Paulo é essa bagunça. A gente pode até discutir, até num outro vídeo que não tenha, especialmente com menos limite de tempo, ou um específico só para isso, quais seriam, especificamente, falar só disso, prós e contras de cada modelo, quais seriam as alternativas, tentar conversar com pessoas que tenham essa visão, porque isso, de novo, isso depende de um estudo muito sério. Tá? Isso não tem solução fácil. Não, é só você fazer assim que está resolvido aqui. Não. Libera aí para sócio, libera para sócio torcedor, libera para sócio do clube, acaba com todo mundo. O próprio estudo exalta a troca de conselheiros, ou melhor, o aumento do número de conselheiros, quer vender isso como algo positivo, sendo que desse aumento, agora numa troca de 100 conselheiros, 75 são eleitos, 25 são eleitos porque são os mais antigos, de carteira mais antiga. Não existe isso. Agora o cara ser antigo, e se for um corintiano, o mais antigo lá? Aí ele vai ter prioridade. Pode. Então, assim, eu acho que o mais importante desse vídeo aqui era exaltar como o São Paulo trata esses assuntos. Para quando a gente tentar ir mais para frente, virar e falar, gente, não é só tirar um que resolve, não é só fazer tal coisa que resolve, é um problema muito difícil. São Paulo muitas vezes está jogado ao acaso e aí vai ter que depender do acaso, ou vai ter que depender de um time que deu uma liga com um técnico em um momento específico, aquele alinhamento de planetas ali para você ganhar alguma coisa. É a falta do Daniel Alves que bate na barreira. O São Paulo é aquele cara que não treina para chutar falta, chuta na barreira, a bola desvia e entra, e tem que se contentar com isso. Fique muito claro, é só uma analogia que você não vai treinar para chutar a bola na barreira, não. Você vai treinar para chutar no gol, né? Então, assim, São Paulo para mostrar como São Paulo trata isso tudo, como trata questões, não necessariamente essas, mas também essas questões de separação, questões de voto direto, questões de gestão, questões de profissionalização. E hoje, não era só o Leco. Pessoas que vão concorrer com o Leco estavam lá, tinham vários nomes aí, tipo, até opositores, o Pinheiro estava lá, o Casares estava lá, o Márcio estava lá, o Saulo de Casa estava lá, o Silvio Médici, estou vendo aqui, né? Roberto Natel. São todas pessoas e aí, de novo, pessoas que fazem parte de conselho deliberativo, pessoas que fazem parte de conselho consultivo, pessoas que fazem parte do recém-criado conselho de administração, e vale lembrar que há pouco tempo os conselheiros queriam criar mais um órgão. Para quê? Para que o órgão do não sei o quê? O Leco, para criar esse estudo, criou lá Comissão dos Poderes de São Paulo. Comissão dos Poderes. Você criou isso. Aí me deu esse estatuto, me deu esse estudo aí de 5, 6 páginas. Você vai criar um novo órgão para quê? Você não adianta, você só vai afagar o ego aí de meia dúzia de gente. Tá aqui, você agora faz parte do conselho do conselho. Pronto, o que faz? Não, fica aí. Daqui a pouco a gente dá um negócio aí pra você fazer, você cuida aí um estatuto aí de qualquer jeito, você faz. Então é assim que o São Paulo trata. O problema do São Paulo é muito sério. O problema do São Paulo é sério financeiramente, o problema do São Paulo é sério de administração, o problema do São Paulo é sério também por consequência, dentro de campo. Como é que o São Paulo precisa fazer para ganhar alguma coisa? Qual é o caminho mais fácil? Aí tem ali um alinhamento de planetas, aí, dar uma sorte, um dia, um jogo, um momento, um mata-mata, alguma coisa, porque de qualquer caso contrário não vai dar certo. O Flamengo, só para pegar um exemplo, o Flamengo não chegou nesse momento agora de ter estudo de dinheiro, de uma série de outras coisas, cometendo esse tipo de erro. Fazendo isso aqui. Não é assim que funciona lá. Eles têm uma série de problemas para tratar, inclusive a questão do ninho, eles têm, não é maravilhoso. Só que em termos de gestão, eles colocaram a casa em ordem e está refletindo no campo. São Paulo está no caminho exatamente oposto. Então, esse vídeo era principalmente para mostrar como as coisas são tratadas, e num outro a gente fala... E por isso que tem alguns profissionais bons que acabam queimados no São Paulo, porque é impossível. A gente pode citar o Carlinhos Neves aqui, a gente não sabe o quanto o trabalho do Raí é atrapalhado pelo Leco, o trabalho do Raí é muito ruim, mas o quanto é atrapalhado pelo Leco, o quanto ele recebe pressão de cima do Leco, e se for um cara que não é o Raí, poderia ser ainda pior. Que não entende nada, o cara tá lá porque ele tem a carteirinha do não sei do que, tá lá dando pitaco no futebol, não entende absolutamente nada de futebol, nada, zero. O cara tá lá cornetando, fazendo pressão, aí daqui a pouco demite um por pressão do cara que não entende nada, contrata o outro por pressão de um outro que não tá nem aí. Aí chega perto da eleição, você vai colocar o outro porque o outro tem muita força num grupo, aí o grupo vai te apoiar. Enfim. E o São Paulo é isso. E o pior, a gente não tem esperança nem na renovação, na saída do Leco, que muita gente vai celebrar,
a gente vai celebrar com medo, porque pode ser que o que venha Na mesma proporção, seja pior. Na mesma Se não for proporção. igual, pode ser pior. Não, na mesma proporção celebraremos e ficaremos preocupados, porque né, chega numa eleição, como a gente teve uma eleição Leco e Newton do Chapéu. Escolhe aí, fica à vontade, entendeu? Então é um outro problema que o São Paulo precisa corrigir, como a gente já falou aqui algumas vezes. Mais importante até do que decidir quem pode votar e quem não pode, o São Paulo tem que cuidar da sua estrutura política, do seu sistema interno. Porque, de novo, te dá Leco e Newton do Chapéu para você escolher. Pode abrir o voto para quem você quiser, a escolha muito provavelmente vai ser péssima. Então, prioridades do São Paulo. São Paulo querendo decidir o passo 2 desse jeito, sem ter o passo 1. Domingo a gente volta com São Paulo e Ponte Preta. Esperamos com. Tem um pré-jogo para quem é membro 9305. Quem não é membro e quiser ficar membro, tem um vídeo aí no canal que ele está fixado para explicar o que é, o que tem de vantagem de cada um. A gente volta depois do jogo da Ponte Preta também. Isso aí já para todo mundo, para comentar e com zona mista no dia seguinte, segunda-feira, pela hora do almoço. É isso? É isso. Então tá bom, é isso, galera. Enfim, tema polêmico, a gente ainda vai levantar os prós e contras nossos, mas esse vídeo era para falar uma coisa que infelizmente todo mundo já sabe, mas são só apenas mais argumentos, que o São Paulo é muito amador, assustadoramente amador, enfim, parabéns aí para a gestão. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.